desejo é o que os pais, as pessoas que são a referência básica e inicial da vida de cada um de nós, espera que a gente seja. Não precisam ser desejos plenamente formulados. Às vezes as pessoas não têm nem consciência desse desejo. Você chega para uma pessoa e fala assim, como é que você escolheu o nome de seu filho? O nome é um troço bacana. O nome é um troço bacana. Em cada nome, Fabiano Chico talvez possa falar um pouco mais sobre nomes. Em cada nome tem um destino. Em cada nome tem um desejo. Meu nome é José Alberto. José é o nome do pai da minha mãe. Alberto, o nome do pai do meu pai. Possivelmente meu destino era unir as famílias, imagino eu. Talvez por isso seja eu até hoje muito conciliador. Mas cada um de nós tem um nome e tem um desejo agregado ao nome. E, de alguma maneira, quando a gente chega ao mundo, o nosso desejo é satisfazer essa expectativa. É, de alguma maneira, corresponder ao que é esperado da gente, mesmo enquanto a gente não se entende como pessoa. Com coisas pequenas, coisas que mostram o agrado da mãe, mostram o agrado do pai, mostram que você está indo no caminho certo, naquela etapa de vida que a gente está vivendo. Ok. E onde é que se junta com a genética? Tanto a história como a genética constituem o nosso potencial amplo de vida. É tudo que a gente pode ser. Você não vai ter uma doença se ela não tiver alguma referência genética. Em algum ponto de você, em algum ponto da genética que a gente está começando a mapear, tem que ter essa informação lá, senão você não desenvolve sua doença. Você não vai ter uma doença se isso não tiver um ponto de encontro na sua história. Alguém na sua história que trouxe essas informações históricas e que fizeram parte da constituição da sua identidade. Existe um estudo muito interessante de um colega argentino chamado Isidoro Berenstein, que fez um estudo sobre nomes próprios e suicídio. E viu de uma forma muito curiosa, em 3 gerações, porque dizer o seguinte: você não conhece ninguém se você não conhecer 3 gerações da pessoa. Que as pessoas que em 3 gerações tinham o mesmo nome eram as pessoas que tentavam suicídio, nas famílias que ele estudou. Então a primeira era Carlos Alberto, a segunda era Alberto José, a terceira era José Carlos. E no leque assim, das pessoas surgidas na família, aquelas eram as pessoas que adoeciam. Aquelas eram as pessoas que adoeciam. Não esqueçam, cada nome tem um sentido, cada nome tem um destino. E a genética? A genética também é um conjunto de informações. Um conjunto de todas as informações que a gente pode usar. Mas as que a gente vai acionar, e a gente não faz isso voluntariamente, mas as que a gente vai acionar, as informações que vão funcionar para quem a gente vai ser, também vai depender da história que a gente vai trazer dentro da gente. Determinadas situações afetivas muito impactantes mudam a informação genética. Hoje em dia se sabe que essa coisa de genética não é tão rígida como me foi apresentado quando eu comecei a estudar psiquiatria há muitos anos atrás. Hoje em dia se sabe que você pode acionar novas informações. A psicanálise tem um papel importante nisso para quem sabe usar isso adequadamente. Então, de alguma forma, tudo é dinâmico e tudo é em transformação. Essa é a melhor notícia que eu tenho para dar para vocês. Nenhuma patologia dessa natureza é o ponto final de uma história. Mas é algo sobre o qual a gente deve, de alguma maneira, refletir e enfrentar para encontrar um outro caminho. Isso é possível? É.
É possível tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista genético. Mas eu disse assim, bom, ok, fácil falar. Então vamos falar o seguinte, vamos falar de remédio. Vamos falar de remédio. Existem remédios próprios para a depressão? Existem. Se chamam antidepressivos. Perfeito. Algum de vocês sabem mais ou menos o índice de resposta aos antidepressivos, assim, do ponto de vista médio? Alguém quer arriscar? Ninguém? Eu sei. Não sei porque tem experiência. Então arrisca. 50%. Eu não sei o número, mas eu tenho... Ele já falou 50%. Pode falar outro número. 15. Não, mas o quê? Eu acho que Modernos, ativos. 60%. Pois é. 40%. Vocês estão combinando. Então, de 35% a 40% das pessoas melhoram com remédio apenas. Isso é pouco? Não é pouco, porque antigamente eles não tinham nenhum remédio. Toda ajuda é muito bem-vinda. Mas é isso que o remédio hoje em dia pode ajudar a melhorar. 35%, 40%. Respondem a medicação. E mais uma coisa que é curiosa. Foi dito corretamente na chamada que em torno de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Quero só dar um dado adicional. 19% da população do mundo passam por situações depressivas. Isso quer dizer mais ou menos que a cada 5 pessoas ao longo de toda a sua vida, uma vai ter um episódio depressivo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Quando nós chegamos ao mundo, nós estabelecemos relações precoces. Talvez a relação mais precoce que nós estabelecemos com o mundo é o nosso contato com a nossa mãe. Os pais também. Os pais também não estão tão de fora assim. Mas é um olhar. O bebê procura o olho. Se o bebê não tiver uma patologia grave, tipo autista, o bebê procura o olho. Através dos olhos, a gente percebe um carinho e percebe um acolhimento. Não são só os olhos. É um colocar no colo, é um abrigar, é um acolher. São todas as expressões de carinho que a gente precisa desesperadamente para viver e para querer viver. Existe uma depressão de bebê, chamada depressão anaclítica. O nome pouco importa. O que importa é o seguinte: bebês que tiveram contato com suas mães e as mães se separaram dos seus bebês subitamente, passam por etapas que vão desde o choro mais intenso, que talvez seja um choro de chamada, até uma desistência de vida, onde o bebê não quer nem mais mamar. E assim, e morre. Então como é que você salva um bebê desse? Cuidando com amor. Nós precisamos de amor para viver. Esse é o nosso substrato básico, que inclusive forma a nossa autoestima. Quer dizer, sem a autoestima, sem esse amor básico, a gente fica com uma ferida na nossa autoestima que vai se expressar cedo ou tarde de alguma maneira. Pode se expressar mais emocionalmente, no caso da depressão típica, ou pode se expressar corporalmente, com dores, com fragilidades imunológicas. Cada um tem uma expressão de mostrar a sua tristeza que nem sempre é só do campo afetivo. De verdade, eu acho que ao longo do tempo, junto do amor, a gente precisa
também da fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar em qualquer coisa que seja fundamental para ancorar a nossa existência, que vai desde a fé em Deus à fé em si próprio. A gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar nas pessoas que a gente ama. A gente precisa acreditar no mundo que a gente vive. Senão é muito difícil viver. E para terminar, não tomar tanto tempo, eu acho que eu já devo estar com 20 minutos, só uma citação que me chegou por acaso ou por destino, alguns dias atrás, falando que é o seguinte, que um aluno foi perguntar para o médico, que era orientador dele, dizendo o seguinte: mas diga uma coisa para mim, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que me procuram e eu não tenho uma resposta, eu não sei direito como tratar, e o que eu faço? E esse colega mais velho disse assim: dá amor, dá amor. E aí o mais novo disse assim: mas e se o amor não for suficiente? A pessoa continuar piorando. E aí o mais velho sorriu e falou assim: aumenta a dose.